Bem-vindos, irmãos e amigos, ao culto da comunhão na Igreja Batista Sião, em Salvador, na Bahia, neste domingo, dia 28 de março de 2021. O que nós desejamos é oferecer ao Senhor um culto em espírito e em verdade. Olhemos para o Senhor, leiamos a sua palavra e exaltemos o seu nome. Hoje temos a palavra, o testemunho, a explicação bíblica pelo pastor Jurandir Sabarredo. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã de domingo. Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá tu estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me cobrirão e a luz se tornará noite ao meu redor. Nem ainda as trevas me cobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Possuíste meus rins, entristeceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Mesmo do meu corpo formar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bom dia, graça e paz, queridos irmãos. Em 1 Samuel 12:24 diz assim: Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Convido você a cantar comigo o hino 52 do HCC, Grandioso és tu.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te entregar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olá, bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja abundante na vida de cada irmão e irmã que está nos ouvindo nesse momento. Queridos, estamos aqui mais um domingo para louvar o nosso Senhor, para engrandecer o seu nome, para levar até aos pés do Senhor por nossa gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 a 18, são 3 versículos, mas é curto, é direto e fala justamente do que nós estamos passando nesse momento. Ele diz: alegre-se sempre, orem continuamente e deem graças em todas as circunstâncias. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Nós vamos fazer agora, nos alegrar no Senhor. Já começamos com os louvores,
Quando nós louvamos, estamos levando ao Senhor a alegria que nós temos de servi-lo. Com a gratidão, adoração no nosso momento de oração, e a gratidão também no nosso momento de oração, quando nós rendemos graças a Ele por tudo que tem feito em nossas vidas. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar, vamos nos derramar aos pés do Senhor nesse momento. Oremos então. Pai bendito, Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas. Ó Senhor, recebe o nosso louvor, Senhor, de gratidão, de adoração a Ti, Pai. Nós oramos continuamente a Ti, Pai, por tudo que tem acontecido com os nossos irmãos. Ser com cada um deles, Pai. E com coração grato, Senhor, nós Te agradecemos pelo livramento. Ó Pai, obrigado, Senhor, pela restauração dos irmãos que estiveram enfermos e que já estão em casa. Obrigado também, Senhor, pelo livramento daqueles que cuidaram dos enfermos e não se contaminaram, Pai. Obrigado, Pai, por conservar a vida dos Teus servos. Ó Pai amado, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, pois só Tu és digno e merecedor de tudo isso, Pai, de nossa gratidão. Ó Pai amado, continua conosco, aumenta a nossa fé, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, dá-nos, Senhor, a capacidade também, Senhor, de perdoar aqueles que nos têm ofendido, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nessa missão tão difícil. Amolece o nosso coração, Senhor, enche-nos com Teu Santo Espírito para melhor Te servir, Pai. Tudo isso, Pai, nós Te agradecemos, não porque merecemos, Senhor, mas pelo amor do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama.
e não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Viva Jesus é poder, eu canto. Viva Jesus é poder. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a manter bases militares nas Filipinas. Em 1972, o presidente Ferdinand Marcos passou a governar como ditador e prendeu a oposição. Seu regime é caracterizado pela corrupção. Depois que o líder da oposição que retornou do exílio às Filipinas foi assassinado, a ditadura de Marcos começou a entrar em colapso. Hoje, as Filipinas enfrentam problemas como separatismo no sul de Mindanao, principalmente o Islã. Viva! Jesus é poder e Ele pode mudar essa situação. Vamos ajudar com missões mundiais, orando e cooperando através das nossas ofertas. Poderoso que faz vida, Jesus, nome de vitória e alegria. Viva!
Jesus é poder. Nós vamos colocar agora no altar de Deus nossas aflições, mas também a nossa gratidão. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos a bênção deste culto. Nós queremos te agradecer mais um dia que acrescentaste à nossa vida. E nós queremos agradecer as orações que foram respondidas. Nós pedimos agora que olhes para a nossa necessidade, olhando, visando especialmente dificuldades que estamos enfrentando, enfermidades na família, ou com amigos nossos, o que seja, Pai, que esteja nos afetando. Olha para nós e pelo Teu Espírito, Pai, traz a cura, a consolação na ansiedade. Traz, Pai querido, para cada um de nós a Tua bênção e a Tua mão poderosa. É pelo nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos agora. Amém. Só meu, nele encontrei transbordante paz e amor. É onde vou deixar os medos do meu ser. Meu fardo lanço ao chão pra teu rosto contemplar. És meu refúgio. És o meu santuário, quando em temor minha torre és meu refúgio, és o meu santuário, em teus braços vou sempre descansar, és meu refúgio. Só meu, nele encontrei transbordante paz e amor. É onde vou deixar os
Paz e graça, igreja. Bom dia, queridos irmãos. Faremos hoje uma breve reflexão sobre o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 35. E a nossa pregação se chama Surpreendidos pelas Tempestades da Vida. Comecemos, leamos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, tempestade é um fenômeno atmosférico marcado por ventos fortes, trovoadas e precipitação forte de chuva, eu diria mais, de neve também. Existencialmente ou sociologicamente, são os problemas, as adversidades da vida, como enfermidades, crise no casamento, desemprego, problema com os filhos, dificuldades financeiras, situações que acossam o ser humano. Todos nós somos passíveis de passar, por tempestades existenciais. Não há quem não as passe. Estamos passando, aliás, nacionalmente, aliás, mundialmente. Só no Brasil, a tempestade que estamos passando é a Covid-19. É um acontecimento trágico na história do nosso país e do mundo também. O Brasil nunca passou por uma situação como essa. Só para os irmãos terem uma ideia, a gripe espanhola ceifou 40 mil almas. Já estamos atualmente na casa dos 290 mil seres humanos que pereceram por causa dessa Covid. Então é uma grande tempestade. É uma tempestade que é uma tragédia, existencialmente falando. Mas especificamente aqui no contexto, do texto que nós acabamos de ler, a situação ela é ambientada no Mar da Galileia. O Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar. Aliás, não é nem um mar, é um lago, mas é um lago muito grande, que tem cerca de 20 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura. E este mar tem uma peculiaridade. Ele está situado, nele situa-se um clima semitropical, que exala um ar quente. Este ar, quando sobe, encontra-se com ar frio proveniente das montanhas ao derredor. E desse encontro surge, esse encontro gera um choque térmico que produz as tempestades. Portanto, o contexto é esse. E olhe que também nesse contexto, os discípulos estão acabando o dia, que é um dia produtivo, é um dia de trabalho. Eles estavam trabalhando para o Senhor, para o reino, e certamente eles não esperariam que uma situação desesperadora, angustiante como essa ocorresse. Mas nós vamos entender as razões de tudo isso. E eu agora quero elencar aqui 4 lições preciosíssimas desse texto. E a primeira é essa: é o Senhor, é Ele mesmo, que permite que passemos por tempestades. Se os irmãos prestarem atenção, lá no versículo 35, quem incita os discípulos a atravessar, a sair de Cafarnaum para irem a Gerasa ou Gadara, é o próprio Jesus. Está lá escrito: passemos. Então é o Senhor mesmo que permite as tempestades, as nossas tempestades,
e a situação que eles passaram. O problema é, por que o Senhor permite que passemos por tempestade? Por 3 razões. A primeira delas, irmãos, é para que você saiba quem é você. Porque nós só nos conhecemos quando estamos em situações de crise. Porque na situação de crise é que nós damos resposta para o problema, né? Em situação de crise que nós sabemos quem nós somos. Isso fica muito claro lá em Deuteronômio, no capítulo 8, os versículos 2 e 3, que diz aqui assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, nesses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem, né? Então, o Senhor guiou eles pelo deserto para prová-los, para saber quem eles eram, quem eles eram, né? Da mesma forma, o Senhor permite que passemos por tempestades para nos provar, para sabermos quem somos, para que nós mesmos tenhamos conhecimento, né, do raio da nossa fé, até onde vai a nossa fé. Portanto, o Senhor permite, o Senhor quis que eles passassem, né, por aquela provação. Foi o Senhor mesmo que quis, para conhecê-los, para que eles entendessem quem era a importância de Jesus, né, na vida deles. Mas também porque Deus, Ele sabe o perigo da calmaria nas nossas vidas, da tranquilidade, né, nas nossas vidas. Calmaria, tranquilidade constante. Quando estamos constantemente instalados na zona de conforto, nós não temos percepção crítica, né, da situação na qual estamos inseridos. Digamos, nós não enxergamos outras realidades, a dor do nosso irmão, os problemas que outros estão passando, tempestade que os outros estão passando, porque nós ficamos centrados em torno do nosso próprio umbigo, né? Então essa calmaria, essa tranquilidade nos leva à indolência, nos leva à impessoalidade, nos leva à indiferença. Por isso o Senhor permite que passemos por tempestade para nos dar uma sacudidela, para que entendamos, né, a fragilidade dos outros e a nossa própria fragilidade, para que entendamos que a vida não é essa calmaria constante, né? Que a vida não é essas coisas só que giram em torno das nossas existências. Nesse contexto que estamos vivendo, a gente compreende a dor do outro, a gente compreende os limites da vida, a gente compreende a fragilidade humana, nós estamos sendo mais solidários. Portanto, é uma sacudidela necessária, por essa razão também. E a terceira razão é porque o Senhor, Ele quer mostrar o seu poder em nossas vidas. Por isso que está escrito lá em Naum 1:3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés, né? Não que o Senhor prioritariamente goste de agir em tempos de dificuldade, né? Não, prioritariamente não. Mas o Senhor também age em tempos de dificuldade, para que você saiba quem é Ele. Por essas razões aqui, a gente entende que o Senhor permite que passemos por tempestade. As tempestades, irmãos, e as dores acabam sendo salutar, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. Na verdade, a gente lê aqui no versículo 37, né, de Marcos, capítulo 4, ora, levantou-se, né, grande temporal de vento. E Mateus 8:24, que também trata desse tema, ele vai nos dizer que eis que sobreveio. Portanto, as tempestades, elas acontecem de maneiras inesperadas, né? De maneiras inesperadas. Aqui o texto dá a entender que são situações fortuitas. Eles não estavam esperando, né? Muitas vezes as tempestades da vida chegam assim sobre nós, de forma repentina e tão intensa, que deixam as estruturas da nossa vida
abaladas, pondo por terra aquilo que levou anos para ser construídos. É um casamento construído com amor que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É uma doença incurável que abala a estrutura da família. É um acidente trágico que tira uma vida cheia de vigor. É uma amizade construída pelo cimento dos anos que afunda pela tempestade da traição. A semelhança da tempestade que sobreveio sobre os discípulos lá no mar da Galileia, as tempestades da vida que nos sobrevêm, né, são assim também inesperadas. Portanto, as tempestades são inesperadas. Resta-nos prepararmos-nos para elas, né? Elas não mandam WhatsApp, elas não mandam e-mail, elas chegam de maneira que nós somos surpreendidos e precisamos estar preparados. Essa é a segunda lição. A terceira lição é que as tempestades da vida, elas são perigosas. Eu quero dizer para vocês, aliás, lá em Marcos 4:37, diz que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de águas. Se o barco enchesse de água, né, ele iria sossobrar. Eu quero dizer a vocês que, longe daquela ideia da teologia da prosperidade que diz que crente não sofre, nós sofremos. Aliás, Jesus disse que no mundo tereis aflições, né? As tempestades, elas são perigosas. Irmãos, nós somos finitos, nós somos frágeis. Essa ideia de que o ser humano é imbatível, impávido, né, foi criada no século XVI, XVII e XVIII pelos humanistas, iluministas. Mas nós somos frágeis, a nossa dependência está em Deus todos os dias. Por isso que as tempestades, elas são perigosas. E se nós não tivermos com o Senhor, né, certamente iremos sossobrar, iremos ser destruídos. Mas o Senhor é maior do que a tempestade, do que o mar, do que as ondas, e Ele está conosco. Então as tempestades da vida, elas são realmente perigosas. Nós somos frágeis e devemos todos os dias pedir a misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. Quarta lição é essa: aquele que permite e nos leva para a tempestade está conosco. Eu quero dizer aos irmãos que Jesus estava naquele barco, né? O Senhor não nos livra da tempestade, mas nos livra nela. Na tempestade, Ele nos livra. Aliás, o Salmo 91 diz assim: na angústia estarei com Ele. Ele não nos livra da angústia. Ele permite que passemos por angústia para amadurecermos, para crescermos. Quem não sofre, não cresce. Portanto, ele diz aqui assim: na angústia, é no meio do temporal que Ele está conosco. Louvado seja Deus. Na angústia estarei com Ele, né? Eu quero dizer aqui para os irmãos uma coisa importante. Aqueles discípulos, eles só conheciam o poder de Jesus na cura de enfermos, na expulsão de demônios, coisas, aliás, que outros rabis e outros taumaturgos, outros fazedores de milagres já teriam feito, né? Especificamente, não foi só Jesus quem expulsou demônios e curou pessoas, mas nesse momento aqui, Jesus vai mostrar uma faceta que eles não conheciam. Por que não conheciam? Porque ninguém, né, conseguiu controlar o mar, controlar a natureza. Então, Jesus ali dá a entender que Ele é Deus, que Ele é um ser divino, porque Ele controla a natureza. Só quem pode controlar a natureza é Deus. Portanto, eles tiveram aquela compreensão e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Portanto, Ele que permite, Ele que nos leva até a tempestade, né? Ele está conosco. Jesus está conosco neste barco. Portanto, entenda que neste barco, né, o Senhor está conosco. Nesta angústia desta Covid, deste vírus infernal, o Senhor está conosco, não nos abandona. E tempestades é algo que todos os cristãos passaram. Aqui eu estou me lembrando do apóstolo Paulo, que diz assim: irmãos, eu não quero que vocês ignorem aquilo que nós passamos na Ásia, né? Combates por fora e temores por dentro, a ponto de desesperarmos da própria vida. Isso é o apóstolo Paulo. Todos passam por tempestade, mas importa que o Senhor esteja no barco. O Senhor estando no barco, nós estamos salvos. Precisamos ter essa clareza. Então são essas 4 lições, né? A primeira é que o Senhor permite que passemos pelas tempestades da vida. A segunda
é que as tempestades são inesperadas e precisamos nos preparar para elas. A terceira é que elas são realmente perigosas, né? No mundo nós sofremos. E a quarta é que aquele que nos leva para a tempestade, aquele que permite que passemos por essa tempestade, pelas tempestades da vida, ele está conosco neste barco. Louvado seja Deus. Mas como vencer as tempestades? O que eu, crente, preciso fazer para vencer as tempestades? Primeiro, irmãos, é isso, ó. Se eu puder dar aqui algumas recomendações, serão essas. A primeira delas é essa: prepare-se para as tempestades, porque elas advirão. As tempestades virão, precisamos estarmos preparados para ela. Foi o que Daniel fez. Todo mundo gosta de Daniel, né? Liberto ali da fúria dos leões, Daniel na cova dos leões, aqueles leões apaziguados, mas aquilo é apenas um resultado de todo um processo que vem antes. Olha, Daniel 1,8 nos diz que Daniel não se contaminou com as finas iguarias do rei. Daniel 6,5 nos diz que Daniel era irrepreensível diante dos homens. Daniel 6,10 nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, ele tinha vida de oração, né? Portanto, irmãos, quando Daniel é salvo, aquilo é uma consequência do estilo de vida dele. Portanto, precisamos prepararmos-nos para as tempestades. Ser jogado na cova dos leões foi a tempestade de Daniel. Precisamos prepararmos-nos, né? Provérbios 27:1 diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz, o que o dia vai trazer. Provérbios 10:5 nos diz: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Aqui parece até a parábola da cigarra e da formiga. Precisamos estar preparados, porque no mundo tereis aflições. A primeira recomendação é essa. A segunda é: tenha atitude, não seja covarde, né? Irmãos, atitude é um comportamento ditado por uma disposição que nos leva a agir, né? Então, eu preciso ter atitude para agir. As atitudes que você toma na vida vai determinar as atitudes que a vida toma em relação a você. O que você é hoje é o resultado de tudo que você construiu até aqui. O que você vai ser no futuro vai ser determinado pelas atitudes do presente. Então, o seu futuro vai ser consequência das atitudes que você está tomando no presente. Mude de atitude, não seja covarde. O Senhor fala aqui assim: tímidos, vós sois tímidos, né? Lá no versículo 40, Marcos 5,40, por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Tímido é uma tradição assim um pouco mais pacífica, porque o termo grego, né, deilos, significa covarde, amarelecido, né? Então não sejam covardes diante das dificuldades, né? Provérbios 24:10 diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, né? É no dia da angústia que você tem de mostrar-se forte. Portanto, que essa tempestade não nos traga depressão, apatia. Muitas pessoas enfraquecidas, irmãos, muitas pessoas, né, já que até afastaram-se da fé. Sejamos fortes, resistamos. O Senhor Deus está do nosso lado. Eu estou aqui falando para vocês, né? Estejam atentos, é uma provação que nós estamos passando, porque o Senhor permite. Porque se Ele não quisesse, Ele já acabaria, né? Já traria a normalidade que nós vivíamos. Portanto, não sejamos covardes. Quer dizer que no dia da angústia, né, se eu me mostrar fraco, isso vai mostrar quão pequena é a minha fé. E eu não quero ter uma fé pequena, né? Eu não quero ser covarde diante da realidade. Essa é a segunda recomendação, irmãos. A terceira recomendação para superar a tempestade é essa: entenda. Precisamos compreender que as tempestades da vida, elas precisam ser superadas. Eu vou te dizer uma coisa: Jesus precisava atravessar o mar, né, e ir para Gadara, porque ali havia um endemoniado. Aquele endemoniado foi exorcizado, foi curado, e ele serviu como missionário naquela área, com toda certeza. Então eles tinham um projeto, eles queriam passar de uma margem para outra. Nós temos projetos existenciais, muitos dos nossos projetos ficaram obnubilados por causa dessa pandemia, né? Muitos. Quantos de nós tínhamos projetos até de viajar, de sair do país, né? Mas o que acontece é que houve esta tempestade e nós estamos, né,
passando por ela, mas não percamos a esperança. Temos projetos e queremos realizá-los. Para realizá-los, temos que superar as dificuldades, né? Temos de superar as dificuldades. Eu quero que os irmãos saibam que, historicamente, os seres humanos sempre se depararam com barreiras, com dificuldades, mas eles enfrentaram as dificuldades. E eu aqui me lembro de um poema de Fernando Pessoa que fala das dificuldades que aqueles portugueses tiveram para atravessar aquele Atlântico. Não foi fácil, né? Eles tinham medo, mas eles se lançaram. Olha o que diz aqui esse poema, chama-se O Mar Português. Diz aqui assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu, né? Quem quer passar além do bojador, que era aquele cabo lá, né, que circundava a África, tem de passar além da dor, né? Então é isso, precisamos superar a nossa dor, precisamos superar as nossas dificuldades. Nós temos projetos, não abandone os projetos que você tem promessas em suas vidas, né? Tenha coragem, creia, né? Entenda que essas tempestades o Senhor as permite para que nós as superemos. Alguém já disse assim, que na vida, né, na escola bélica da vida, o que não me mata me fortalece. Então você vai sair mais forte, a humanidade vai sair mais forte disso. Não caia em depressão, em tristeza, não se prostre, né? Não amareleça, mas acredite nas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Entenda que as tempestades da vida precisam ser superadas, e elas vão ser superadas. Eles precisavam, ali na questão de batalha espiritual, eles precisavam atravessar aquele mar para chegar para Gadara. Se eles não chegassem, né, aquela alma ficaria endemoniada até o resto da vida, provavelmente. Se eles não chegassem, Gadara não seria ali evangelizada, né? Se eles morressem ali, o que iria acontecer conosco hoje? Mas o Senhor está no barco. Entenda, né, que as tempestades da vida precisam ser superadas. E a quarta recomendação é essa: conheça quem é este que você serve. Quem é este? O Senhor permite as tempestades para que nós conheçamos aquele, né, que nós servimos. Então a recomendação é essa: irmão, conheça a magnitude do seu Deus. Até aquele momento eles não sabiam realmente o poder de Jesus, ficaram abismados. Então quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles só conheciam Jesus de cura de enfermidades, só conheciam Jesus de exorcizar demônios, mas eles não conheciam esse aspecto divino do Senhor, de controlar a natureza. Quem é esse? Você precisa saber quem é o Deus que você serve, né? Não olhe para o tamanho do seu problema, veja o tamanho do seu Deus, que aliás não tem tamanho, infinito. Louvado seja Deus. Conheça quem é este que você serve. E eu aqui, irmãos, quero concluir com uma passagem que eu gosto muito, lá de 2 Coríntios 4, 8 e 9. O apóstolo Paulo, diante das tempestades pelas quais ele passava, ele afirmou isso, né? Uma afirmação que é animadora para nós, sobretudo nós que estamos passando por essa tempestade. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Em tudo somos perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. E desses versículos eu gosto de duas passagens específicas. Aquela que diz aqui assim: perplexos, mas não desanimados. Onde perplexos, no grego, é aporumenoi, que significa desorientado, né? Perplexo, desorientado, em dúvida, perturbado, confuso. É assim também que nós estamos nos sentindo, né? Essa confusão de quando é que vem essa cura. Mas o apóstolo Paulo diz: não desanimados. E lá no grego é exaporumenoi, né? Se perplexo é aporumenoi,
desanimado é hexaporúmenoi. Agora, interessante que esse hexaporúmenoi significa, não ultra perplexo, não hiper perplexo, não mega perplexo, porque esse ex é uma proposição de intensidade. Então, assim, você pode estar perplexo e até confuso, mas não hiper confuso, não hiper perplexo, né? O que ele está querendo dizer é que está assim ultra perplexo, mega perplexo, né? Ao ponto de ficar frustrado, ao ponto de ficar travado, ao ponto de ficar parado. Nós não chegamos neste nível, né? Então, perplexos, mas não ao ponto de ficarmos frustrados, parados, prostrados, desanimados, né? E lá adiante, uma outra passagem desse versículo que eu gosto: abatidos, mas não destruídos. Onde abatidos é katabalonoi, que significa derrubado, né? Abatidos, derrubados, ou seja, uma pessoa que está numa situação desesperadora, mas não definitivamente. Abatidos, mas não destruídos, onde no grego é apolumenoi, ou seja, aniquilado. Nós não estamos, né, aniquilados. Podemos estar até derrubados, caímos, mas não definitivamente. É como um boxer, né? O cara toma um nocaute, está lá no chão, está caído. Mas ele não vai ficar ali prostrado, ele vai se levantar. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Portanto, irmãos, eu quero concluir aqui dizendo, né, que aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas, que é o tudo, que é o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que há de vir, o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, aquele que é a propiciação pelos nossos pecados, aquele que nos sara pelas suas pisaduras, aquele que é o nosso advogado junto ao Pai, aquele que nos acompanha nesta vida, vai nos dar a vitória sobre todas as tempestades pelas quais passamos, porque Ele está conosco neste barco. Que Ele nos abençoe, te dê força, te dê alegria, te dê esperança, que faça com que você entenda que isso é passageiro, que você é filho dele, que Ele te ama. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor esteja convosco, que robusteça a sua fé, em nome de Yeshua Adonai. Amém. E mesmo os dias sendo tão escuros, nós temos a certeza que temos um Deus Salvador, que Ele vem para nos salvar. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, e que o Senhor também nesse tempo nos use para falar dessa certeza de fé, essa convicção que temos de quem é o nosso Deus, para aqueles que estão temerosos, que estão abatidos nesse tempo de pandemia, nesses momentos tão difíceis. Que o Senhor nos use. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor,
quando clamas seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o nosso refúgio. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia. Nós cremos que Ele vem para nos salvar. Amém. Recebamos nesse momento a bênção que vem da palavra de Deus. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Amém.